Vai saber. Bom, 8h05, vamos começar? Por favor. Então, eu pediria para vocês fecharem os microfones. Ainda tem gente entrando. Ok. Bom, pessoal, então, obrigado pela presença de vocês novamente, né? Eu já estava com saudade, porque a gente vinha fazendo 2 por semana e agora a gente passou a 1 por semana. Então, terça-feira passada não teve. Quem não assistiu Kilimanjaro, a Freeway, que é uma das agências parceiras da gente, me convidou para fazer um live com eles na quarta-feira que vem. Então, caso vocês não tenham assistido e queiram assistir, vocês vão receber também o link pelo e-mail na segunda-feira. Tá? Bom, essa viagem, ela é uma viagem um pouquinho mais complicada, eu estou achando, de contar para vocês como ela é. Não como ela é, mas o que ela traz. Porque ela é diferente em vários aspectos das outras viagens todas da gente. Primeiro, ela não é uma viagem de montanha. Então, a Morgado Expedições é basicamente especializada em trekkings e escaladas. Mas já há alguns anos a gente vem fazendo uma viagem por ano de caiaque, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. O Aguinaldo não é a grande especialidade dele no momento, ele está fazendo mais viagem de bicicleta e montanha do que caiaque, mas ele já fez 2/3 da costa brasileira em caiaque oceânico, então tem uma enorme experiência disso. O Savério, que é esse grande amigo meu, e com quem eu faço as viagens exploratórias de caiaque, também ama esse tipo de viagem, e ele que é o guia das viagens de caiaque da gente. Ele mora no Havaí, ele é italiano, morou muito tempo em Amsterdã e agora há uns 10 anos está morando no Havaí. E quem sabe dê para ele dar um oi para vocês todos ao final da minha apresentação. Vamos ver se ele aparece. A outra coisa dessa viagem que ela é diferente, e não é que as outras viagens não sejam contemplativas, porque eu acho que é impossível a gente estar na natureza e não estar contemplando a natureza. Mas a viagem de caiaque, principalmente essa agora no Palau, eu sinto que tem esse elemento de forma mais marcante ainda. A gente começou a oferecer viagens de caiaque por uma região muito bonita da Indonésia que chama Raja Ampat, que significa 4 reis. São 4 grandes ilhas, com outras ilhas acessórias ao redor, e lá a gente fez 3 viagens. E daí a operação em Raja Ampat ficou um pouquinho mais complicada. De quem a gente alugava os caiaques mudou todo o esquema deles, e a gente então estava buscando um outro lugar para fazer isso, e esse outro lugar acabou sendo Palau. E é um lugar igualmente bonito, só que em termos de operação muito mais fácil, e é uma remada mais tranquila também. Raja Ampat tinha algumas travessias razoavelmente longas, enquanto que o Palau não. As distâncias são muito pequenas, a estrutura nas praias é muito melhor, a estrutura de apoio de barco também é muito melhor, muito mais fácil. A única complicação, um pouquinho, dessa viagem é que realmente Palau é muito longe. E como a viagem não é uma viagem longa, é uma viagem de 10 dias, para ir para um lugar muito distante, e a maior parte dos voos, não unicamente, mas a maior parte dos voos passa por Tóquio, é uma das boas opções para você chegar no Palau, é voar por Tóquio.
E também, como o Savério, que é o guia, tem uma familiaridade muito grande com o Japão, ele fala fluentemente japonês, ele adora cultura japonesa. Então, a gente, na viagem que iria acontecer agora em maio, a gente, inclusive, montou uma pequena extensão no Japão para as pessoas que iriam. Isso faz sentido porque o voo passa por lá e também porque, como a viagem é razoavelmente curta, 10 dias, uma distância muito grande, seria legal a gente oferecer alguma coisa a mais. E estava uma viagem muito bacana, muito, muito interessante. E, infelizmente, ela foi cancelada. A gente já remarcou para o ano que vem. As pessoas que tinham se inscrito nesse ano confirmaram a ida no ano que vem, a princípio, né? E a gente vai manter, então, essa extensão no Japão. Né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar algumas fotos. Eu não sei se eu vou conseguir passar o espírito para vocês dessa viagem através de fotos. Eu coloquei vários vídeos também. Vamos ver se a internet segura. Eu estou em Santa Catarina, acabou de passar o ciclone bomba, que eles chamaram. Eu estou sem... não, acabou de mostrar que a internet está instável. E eu estou sem Vivo. O Vivo caiu há 3 dias atrás e não voltou mais. Então, eu só tenho Wi-Fi. Espero que dê para vocês verem bem as imagens. Né? Bom, então aí é só para ter uma ideia de onde é esse lugar, né? Esse lugar pertence a uma região do mundo que chama Micronésia. Tem, de um modo mais amplo, ele pertence às Ilhas Marianas. E aí a gente tem um pouquinho, dá para ter uma ideia de onde fica Palau, né? Então, ao norte a gente tem Coreia, a noroeste a gente está em Taiwan, a oeste a gente tem Filipinas e ao sul a gente tem Indonésia. E um pouquinho também ali do lado da Coreia a gente vê o Japão. Tá? É um lugar muito pequeno, são 17 ilhas maiores e umas 200 ilhas pequenas. E aí a gente tem mais ou menos como é o Palau. População muito pequena, 20 mil pessoas, e a gente voa então para Koror, que é a capital. Uma cidade bem pequena, e daí de Koror a gente chega, fica num hotel na beira do mar, é um hotel gostoso, razoavelmente simples, mas bem gostoso, e usa esse próximo dia para 2 coisas. Enquanto o Savério vai fazer as compras de comida para a nossa viagem, as pessoas, os clientes, vão ter uma aula muito legal sobre a Micronésia, que é esse lugar tão desconhecido para a gente. E nessa aula eu aprendi muita coisa. O nosso operador lá é um cara, um americano que vive no Palau já há 20 anos, ele é casado com uma palauense, o filho dele é de lá, e ele tem muito interesse na história, nas migrações, como aconteceu, quem foi para onde, quando foi. E então, nesse dia, ele vai sentar com a gente e dar uma aula sobre Palau, sobre a história de Palau, sobre a história da Micronésia, da Melanésia, e explicar para a gente um pouquinho como esse povo foi parar lá. Né? E é um cara extremamente interessante. Ele estava, quando a gente esteve lá a última vez, ele estava construindo um barco, um barco tradicional, que os palauenses não sabem mais fazer, então ele trouxe pessoas de um outro país que ainda se tem esse conhecimento, e eles estavam construindo esse barco, e a ideia dele era sair com o filho para 3 meses de viagem, usando
o mesmo tipo de conhecimento que os imigrantes fizeram para chegar em Palau. E depois disso, a gente sai por uma tarde de navegação, de vela, num barco tradicional, né? E enquanto isso acontece, então o Savério está comprando comida, organizando tudo. A gente vai ter uma pequena aula de como remar esses caiaques, mas assim, de cara, só para todo mundo saber, porque a primeira, diferente de trekking, que todo mundo tem mais ou menos uma ideia, ou uma boa ideia, ou tem uma ideia, ou já tem experiência, a maior parte das pessoas não tem ideia do que é um caiaque oceânico. E o caiaque oceânico é um barco de 5 metros de comprimento, ele tem single e double, e a gente oferece essas duas opções. Se a pessoa não se sente confortável de ir sozinha no caiaque, ela pode ir num double junto com um dos guias locais ou com o Savério. Na viagem, então, vão ser 2 guias, né? Um guia local, que é um cara que é incrivelmente conhecedor dessa região, da cultura, e que dá toda uma carga de conhecimento durante a viagem. Então, como eu disse, dá para ir em caiaque simples ou caiaque duplo. Não, são distâncias pequenas, a gente vai remar mais ou menos 4 horas por dia, e ainda assim com paradas, parada para descansar, parada para um almoço em uma das ilhas, em uma das praias, parada para fazer snorkel. O Palau, na realidade, é mais conhecido como destino de mergulho do que destino de caiaque. Então, eu diria que, não sei, talvez 95% das pessoas que vão para o Palau vão para mergulhar, não para fazer viagem de caiaque. O que, para a gente, tem 2 vantagens. Primeiro, que quem mergulha, a gente fortemente recomenda que chegue antes, caso a extensão para o Japão for depois da viagem, que chegue antes no Palau, 2, 3 dias antes, e mergulhe, porque é um dos lugares mais espetaculares de mergulho do planeta. Se for ao contrário, se a extensão do Japão for antes, então que fique um pouquinho mais de tempo para mergulhar. Nem que seja um dia a mais, eu acho que quem mergulha não pode perder essa experiência. A outra coisa legal de quase ninguém fazer viagem de caiaque no Palau é que algumas das ilhas que a gente vai, durante o dia, tem barcos de mergulho. Mas chegou às 4 da tarde, não tem mais ninguém, e a gente tem as ilhas só para nós. E isso é uma coisa sempre muito bacana. Bom, então aí está essa tarde essa manhã que a gente passa. Os caiaques estão ali atrás, dá para vocês verem, são caiaques muito bons, extremamente estáveis, é uma coisa fácil de aprender, muito difícil de virar um caiaque oceânico. Ele tem leme ali atrás, que é controlado pelos pés, e ele tem, como vocês podem ver, duas áreas de armazenamento bem grandes. A gente vai ter, durante essa viagem de 7 dias de caiaque, a gente vai ter 2 reabastecimentos por barco. Em 2 lugares, em 2 ilhas, vai ter um barco vindo de Koror, levando água e comida para a gente. Mas mesmo assim, a gente vai levar nos caiaques, vai levar barraca, vai levar colchonete, vai levar, é quente, não precisa de sleeping bag, basta um lençol, vai levar um pouco de roupa, vai levar máquina fotográfica, vai levar equipamento de snorkel. Tudo isso vai no caiaque. E um pouco de comida e um pouco de água também. Então, os trechos que a gente fica autônomo são de mais ou menos 3 dias. Né? Aí a gente vai estudar o mapa, vai definir direitinho o roteiro que a gente vai fazer e vai ter essa aula sobre Palau. Essa foi a turma inicial da nossa primeira viagem de pesquisa, né? Que na realidade nem era uma viagem de pesquisa propriamente dita. Isso aconteceu com vários destinos que a gente oferece, eles começaram assim, de férias minhas,
em lugares que eu acabei me deslumbrando e me apaixonando e que eu senti realmente necessidade de dividir isso com vocês, né? Geórgia foi isso 2 anos atrás e a gente, de um modo geral, procura fazer isso todos os anos. Explorar novos lugares, lugares bacanas e daí montar uma viagem baseada nessa experiência inicial. Bom, e é isso mais ou menos que a gente vê lá. Aí está um caiaque single e é quase desnecessário fazer snorkeling. A gente faz muito snorkeling, mas a claridade da água, a transparência da água é uma coisa absurda. Você tem 30 metros de visibilidade fácil. Então, mesmo do caiaque, é só deixar ele parar um pouquinho, estabilizar a água, que você vê todo o fundo. E muitos lugares do nosso trajeto, a água é rasa o suficiente para você enxergar enquanto você está remando. Aí, de novo, mais uma visão, vocês veem coral para todos os lados, e esse relevo de montanhas que caem abruptamente na água, que saem abruptamente da água, completamente cobertos de floresta, é mais ou menos a típica paisagem que a gente vai ver lá. Outra coisa interessante do Palau e dessa viagem é que Palau foi lugar de batalhas terríveis durante a Segunda Guerra. Nessa disputa para dominar toda essa parte do mundo entre os americanos e os japoneses, várias batalhas muito importantes aconteceram aí no Palau. Inclusive uma delas com essa coisa de honra dos japoneses, que eles, apesar de não terem esperança nenhuma de ganhar essa batalha, eles morreram até o último homem. E a gente vê muitos restos de relíquias aí da Segunda Guerra, desde aviões Zero dentro da água até canhões antiaéreos, tem vários desses no país inteiro. Outra coisa que a gente acaba vendo bastante e remando bastante são esses manguezais, que são muito bonitos, extremamente bonitos. Um deles especificamente, e se vocês olharem no calendário da gente, vocês vão ver que a data para essa viagem ainda não está definida. Ela está definida como primeira quinzena de maio. E não está definida porque o dia que a gente começa a viagem, ela é extremamente importante que se escolha o dia correto por causa das marés. Tem um lugar que a gente entra por um rio muito bonito, no meio de um manguezal, e você só pode entrar com um determinado horário de maré, senão a água fica rasa demais. Então, em breve a gente vai publicar o dia de início dessa viagem, mas deve ser no começo, na primeira quinzena de maio. Outra foto de uma paisagem típica, é tudo calcário aí, então, que é uma rocha que é razoavelmente frágil. Então você vê em todas as ilhas, em toda a costa, você vê que a água cavou embaixo da ilha. Eu acho que dá para ver bem aí nessa foto. Depois vai aparecer mais detalhes também. E esse é um espetáculo à parte. Assim, a gente chega na ilha que a gente vai passar a noite, mais ou menos 4 da tarde, 3 da tarde. Como eu disse, são dias razoavelmente curtos, às vezes até mais cedo. E água quente, a gente está razoavelmente próximo do Equador. A gente fica com um short, uma camiseta a viagem inteira. À noite refresca um pouquinho, mas muito pouca coisa. E a gente tem pôres de sol assim alucinantes. É quase que uma constante lá. Esse é o nosso guia local. Então ele aumenta aí a nossa dieta, a comida que a gente trouxe de Koror, com os peixes que ele pesca e daí prepara.
tubarãozinho dentro d'água, são todos reef sharks, né? Tubarão de coral, que não está interessado, que não tem humanos como parte do menu deles, mas a gente consegue ver com alguma frequência. Aí uma coisa divertida, tem uma ilha que tem uma praia que chama Rainbow, e se diz que a lama dessa praia tem qualidades terapêuticas. Então faz parte da história você ir até lá e se lambuzar de lama e ficar lambuzado um pouquinho. Esse é o barco de mergulho, então, como eu disse, para quem tem a oportunidade, a gente faz a reserva desses passeios. Vocês só me contam ou contam para a gente quantos dias de mergulho vocês querem. Normalmente, uma saída de mergulho dá direito a 3 mergulhos, 2 ou 3 mergulhos. E a gente procurou fazer o roteiro de modo que não repita o lugar do mergulho, ou a ilha, ou as ilhas, ou os lugares de mergulho, com os lugares que a gente vai visitar com o caiaque. E a partir de agora eu tenho, então, uma série de vídeos. Vamos ver se a internet permita que vocês vejam, nem que seja um pouquinho pulado. Como eu disse, a totalidade da formação rochosa aí é calcário, e onde tem calcário a gente tem cavernas ou grutas com estalactites, estalagmites, algumas delas grandes o suficiente para a gente entrar. E vocês vão ver que muitas vezes, eu acho que nesses vídeos que eu vou mostrar, não sei se muitos ou alguns dos vídeos mostram a gente parado, simplesmente curtindo o lugar. Por isso que eu disse que essa é uma viagem diferente nesse sentido, porque é uma viagem muito de observação, de você sentar, você parar, curtir a paisagem. Quando a gente faz trekking, a gente, pelo menos 50% do tempo, a gente está prestando atenção aonde a gente pisa, né? Porque o terreno é irregular, porque tem escadaria, porque tem rocha, porque tem pedra. Uma das grandes coisas para mim, que eu gosto tanto de viajar de caiaque, é que você coloca no piloto automático, você coloca um ritmo de remada, e esse ritmo, depois da primeira meia hora que você começa a viagem, ele vira o teu piloto automático. Você não precisa prestar atenção aonde você está indo, não precisa prestar atenção no chão. Então, você automatiza esse movimento de remada e segue. Isso é uma coisa muito gostosa. Você ou está olhando a paisagem, ou então funciona quase como um processo meditativo. De novo, a clareza, a transparência da água. E ao contrário do que a gente tinha em Rajampart, que a gente tinha grandes travessias, basicamente a gente está com terra próxima o tempo inteiro durante essa viagem. Então é bem tranquilo. Na realidade não tem necessidade nem de saber nadar para fazer essa viagem. Você está, caso você não se sinta confortável na água, você está com o colete salva-vidas. A maior parte do tempo a gente não está. Nessa época não tem vento, tem muito pouco vento, então é muito tranquilo, muito tranquilo. Qualquer pessoa pode fazer essa viagem, inclusive, coisa que a gente não recomenda nas viagens de montanha com altitude, que é criança, a gente poderia levar sem maiores problemas, principalmente porque tem caiaque duplo, né? Então, para a família é uma viagem fenomenal. Isso que eu falei do movimento repetitivo da remada, você pega o ritmo e vai embora.
E aí essa coisa da água comendo a rocha por baixo, né? E todas as ilhas são completamente cobertas por vegetação. E aqui um exemplo de uma das praias que a gente fica e passa a noite. Essa outra coisa bacana de Palau é que tem em vários lugares, em várias ilhas, a gente tem essa estrutura. Então, vocês veem que tem mesas de piquenique na beira da praia, porque esses lugares recebem os barcos de mergulho. Eles param para almoçar, não mergulham exatamente aí, mergulham mais para fora, mas eles vão para essas ilhas para almoçar. E enquanto eles estão na ilha, a gente está remando ou parando em praias pequenas, isoladas, no almoço. E quando a gente chega nos lugares onde a gente vai dormir, os barcos de mergulho já foram embora e a gente tem toda essa estrutura para a gente. E essa estrutura é basicamente essa área central, coberta, e um banheiro mesmo, limpinho, bacana. E daí a gente tem duas opções. Ou a gente dorme dentro das barracas que a gente leva, que pode inclusive ser montada embaixo dessa parte coberta, ou a gente simplesmente coloca o colchonete em cima das mesas de piquenique e dorme ao relento. É quente o suficiente para você fazer isso. E se por acaso o tempo vira e começa a chover, é facinho de você ir para dentro dessa área coberta. Ali no meio tem uma mesa e é ali que a gente cozinha. Aí dá para ver novamente outra praia com o mesmo esquema. E essa é uma visão com o drone. Os próximos são de drone, para vocês terem uma ideia da beleza desse lugar. Então, principalmente agora, com todos nós dentro de casa, fechados aí por 100 dias, olhar isso é até maldade que eu estou fazendo com vocês, porque a quem não dá vontade de estar nesse lugar agora, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo uma plataformazinha que vai aparecer ali ao fundo, aí no meio do quadro tem uma plataforma. O drone vai se aproximar. A gente nessa noite dormiu a 1 hora de distância desse lugar. Chegamos às 7 da manhã, bem cedinho. Paramos, estacionamos os nossos caiaques ali. Daí subimos por uma trilha e vamos chegar nisso que vocês verão agora. Um lago no meio das ilhas. E esse lago ele tem comunicação com o mar, então é água salgada, mas ele tem uma salinidade, como ele recebe água de chuva também, ele tem uma salinidade menor do que o mar ao redor. E por conta disso, acontece uma das coisas mais bacanas dessa viagem, que é o que eu vou mostrar a seguir. As águas vivas nesse lago, elas não têm veneno, porque elas não têm predador, por conta da salinidade da água diminuída. Então, não tendo predador, aos pouquinhos elas foram perdendo a necessidade de ter veneno. Então, imagina você chegando aí às 8 da manhã, só o nosso grupo, mais ninguém, e nadando no meio de milhares de águas vivas. É a coisa mais parecida com sonhar acordado que eu já tive em termos de experiência na minha vida. São milhares de todos os tamanhos, as maiores pulsando um pouquinho mais lentamente, as pequenininhas pulsando mais rapidinho, e é uma coisa fantástica, assim. Você sai deslumbrado dessa experiência. E aí,
uma dessas remadas pelos manguezais. Também é muito bacana. É como um labirinto no meio do manguezal. Muitas vezes a gente faz isso, a gente deixa o material de snorkeling do lado de fora, no barco, preso ali por aqueles elásticos, e simplesmente para em algum lugar, amarra o caiaque no corpo e sai fazendo snorkeling, puxando o caiaque, isso no meio do mar. Num lugar com uma profundidade pequena que seja bacana de fazer snorkeling, né? A transparência da água. Aí embaixo é tudo coral. E esse videozinho vai mostrar uma das praias que a gente acampa. Olha só que lugar. Tem os pássaros voando aí, próximo do pôr do sol, a intensa vegetação cobrindo toda a ilha e uma prainha pequenininha, escondida, só para nós. Aí, mais uma, esse é o último vídeo, mais uma prainha escondida, onde a gente também ficou. Isso aí, perdão por mostrar um lugar tão absurdamente bonito quando a gente está preso aqui. Savério está por aí? Savério, would you like to say hello? Savério, ele não fala português, a viagem é em inglês, mas ele fala Dutch, fala italiano, fala inglês, fala japonês e fala Bahasa, que é a língua da Indonésia. Então, dá para escolher uma delas.
Would you like to say hello, Saverio? You have to unmute. You have to unmute. Hello, can you hear me now? Yep. Yeah, okay. Hello, everybody. How many people are there? About? 38. 38, okay. Good, so my name is Saverio, I'm Italian. I live in Hawaii, which is a good place to be, especially right now. I know Manuel since forever. We had a lot of good adventures together. I heard that Manuel was talking about Raja Ampat. That's when we had our first kayak experience together. And when it became difficult to organize travel there, I was really heartbroken because I thought it was a unique place. And then somehow by keep looking for another place just as beautiful, we found out luckily that there was this possibility in Palau. And I must say that the good thing of Palau is that it's just as beautiful, but is safer, is much more comfortable, and is still a real adventure. You have basically every day your private island and private beach where you camp and you stay and you cook and enjoy the end of the day, the beautiful sunsets. And then during the day, we are kayaking quite a lot, but it's much more relaxed. It's not like we have to cross these 50 miles before it gets dark, and maybe the weather gets kind of dark and strong winds. In Palau, everything is really easy. There is just one minor crossing, which is maybe 1.5 hours, and the island is really in front of us. And for the rest, you follow the coast, and we go in a lot of secluded bays where we spent the first 2 days. So it's still a real adventure. It's still 100% being in the middle of nature, especially in a place like that. The amazing thing is that there is no other people around most of the time. Jellyfish Lake is the only place where there is some people, but we always go really early in the morning, so there is nobody. By the time the first people arrive, we are leaving, and that's basically it. That's the only place where we see people. For the rest, every day is our private island. I like the variation as well. The first 2 days are very different from the next 2 days, and definitely very different from Ulong, which is the last place. And I really noticed the other day I was talking with some friends, and I was talking about the trip. And I realized that for every place I say, I start saying, oh, this is probably my favorite place of the trip. And then I talk about the next place. Oh, no, maybe this is my favorite place. So that is something that doesn't happen often. I love this trip. And then one more thing, last year, if the group is big enough, we have a local guide. And guys, Brazilians are, since last year, Brazilians are very, very much liked in Palau, because the guide said that he never had so much fun. He never met such nice people as Brazilians. He said, please come every year, bring in them, because they don't complain. They're always laughing. They're always singing, dancing, drinking, whatever. They are fit in general, and you don't need to be super fit to do this trip. But I guess that a lot of people go there and they are complaining and suffering because they are tired after 1 hour. So they're actually waiting for us over there. Thank you, Saverio. Can you tell a little bit what are you planning to do in Japan for last May? That didn't happen, but probably will happen next year. Just tell them a little bit what you planned. Well, the plan in Japan was very simple, because they asked me, the plan was basically 4 people who were going to Palau wanted to go to Japan as well, but just for a few days. So we had organized basically 6 days, and 6 days was Tokyo and Nikko. Tokyo, of course, well, there's much to say about Tokyo.
I spent 2 weeks in February there, and it was the first time that I spent so much time in Tokyo. Usually, you know, it's a place where you go for a couple of days, but I really enjoyed being there. It really is it's not so much the fact that it's a big city, but it's a lot of different cities put together, basically, and each one is very different. There are a lot of different things in different parts. And then there are a lot of things that are not just sightseeing, but very interesting things that you can do and are very typical of Japan. Very interesting modern things. And also, of course, we start actually with the traditional things. So it's very, very interesting. I think it's very intense 3 days in the beginning. After that, we go to Nikko. Nikko is definitely one of my favorite places in Japan. Is in the winter is cold, covered in snow. In the good season, is all forest. Is famous as a national park. Is a very wide national or park area. Mountains, beautiful forests. Lakes, a lot of lakes, but in the middle of this, you have a big number of temples, ancient temples, which are actually in a very unique style for Japan. They are set in the middle of the forest, and you basically have 2 different routes you can walk. You can do one day one, the other day the next one, or you can try to take the most beautiful sites from both and combine them in one day. But it's really a beautiful, beautiful place. And the plan was in Nikko, we were having an amazing hotel where you have your own Japanese bath on the balcony of your hotel, and really very, very pleasant. Not to forget that, of course, in Japan, one of the things that are most pleasant in itself is food. Eating in Japan is just an adventure in itself, as well as drinking, of course. Sake is delicious. So that was a trip, and then we would have one last day in Tokyo, and then everybody would leave. Then there was talk maybe to extend a couple of days if somebody wanted to stay. But that would be, in general, the plan for next year, probably, to attach it and then have 6 days in Japan, and then basically, what is 9 days in Palau with 7 days of kayaking. Thank you very much, Saverio. Now we go back to... Sorry, I cannot say it in Brazilian, in Portuguese, but I hope my English is clear enough. Anyway, we're gonna have some questions. So if they want to ask you directly to you, I will either ask, well, they're gonna put their names and then we're gonna get the questions. Então, pessoal, como sempre, agora, se vocês quiserem perguntar ou comentar alguma coisa, eu pediria para vocês colocarem um nome ali no chat e a Sabina vai chamar um por um e a gente começa com a... Boa noite. Hi, Saverio. Hey. Hi. You are? What's your name? My name? Yeah. Sabina. Oh, Salina. But I am helping with the questions, yeah. Saverio. Christian? Christian? Yes. Hi, Manuel. It's Saverio. Very nice to meet you. Hey, how are you? So I was watching with amazement this beautiful scenery, and my little daughter here is next to me, and she's asking, how about the mosquitoes in the water? Is it a lot of mosquitoes like we have in Ubatuba in the Brazilian coast? Or how is no, we didn't have any bad experience on the water. In the evening, there are some, but all the tents, they have the, usually the mosquito net on the door. I sleep actually in a tent which is a mosquito net, so it's completely open, so I'm really sleeping under the stars. And yeah, occasionally you get stung by a mosquito, but it's like any normal place. Nothing that I would say, oh yeah, that's pretty hard. No, it's really normal. Just put some mosquito repellent and that's it.
Good question. Todo mundo fala inglês ou alguém quer que eu traduza a pergunta e a resposta? Pronunciem-se, senão a gente continua com o Savério respondendo em inglês. Tudo bem? Beth? Boa noite. Boa noite. Eu vi que a floresta que é formada, mesmo nas ilhas pequenas, ela é bem densa, né? E bem verde. Aqui não tem cara de ser alimentado por rio. É só água de chuva que alimenta aquelas florestas? Só água de chuva, tanto que a gente leva toda a água da gente nos caiaques. Essa primeira viagem, que foi a viagem exploratória, a gente estava com 40 litros cada um de água em cada caiaque. Agora, quando a gente começou a fazer organizado, daí como a gente tem reabastecimento por barco 2 vezes durante a viagem, a gente não precisa levar, os caiaques são mais leves, mas não tem rio nenhum. E são todas ilhas não habitadas, até por isso, né? Não tem rio. Não tem fonte de água, né? Não. E aí, para banho, a água que leva dá uma enxaguada, só para tirar o sal, né? E pouquinho. Você tá... O Guto tá fazendo uma cara... O Guto tá assim... Como você tá com muito pouca roupa e você tá o tempo inteiro entrando e saindo do mar, entrando e saindo, você fica sem banho nesses dias. Savério? Só para dormir e para tirar o sal, né? Daí. Não sei, peraí, deixa eu perguntar para o Savério como é que foi a última vez. Savério, did you have any water for rinsing the body at the end of the day? I think basically every day you have a little bit if you want to desalinate yourself, but we don't really have like a shower system or something. As Manuel was saying, we are bringing our own water, but definitely if that is a worry, we have a transport coming in on the 3rd day. We can add a little water, and for this year anyway, I would like to add a little more water for the day we do the jellyfish lake, to make sure when we come out from there to really clean ourselves. So we will have a little extra, but the more we have, the more we need to carry in our kayak and paddle. So what we have is more than enough water to drink and to cook, and that is our goal. Then usually we really finish with a lot of extra water. So I think every day you can use 1 bottle for cleaning yourself. That's fine, like 1 liter, 1.5 liter should be fine. Tudo bem? Uhum. Sabina? Aqui. O Christian tem mais uma pergunta. Obrigado, Sabina. Manuel, eu vou fazer 2 já para emendar rapidinho. A primeira é em relação à comida. No EBC a gente tinha restrição de carne, né? Por causa que não tinha como condicionar a carne. Imagino que aqui também não tem condições de comer carne nesses 7 dias. Se sim, se não. E se a gente pode comer peixe, se a gente pode pescar, tem alguma maneira da gente pegar a comida ou a gente vai levar a comida? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, rapidinho, você talvez se lembre, eu tenho 2 metros de altura. Qual é tem caiaque para jovens um pouco maiorzinhos que nem eu? Como é que a perna cabe dentro desse negócio aí, por favor? Tá, então a comida a gente compra toda em Coror e leva com a gente, deixa uma parte para esse reabastecimento com o barco, para a gente não estar tão pesado, e se pesca, sim. O Savério é um péssimo pescador, mas o nosso guia local, como a gente viu pela foto, é diferente. E não tem carne, a não ser que leve alguma coisa de carne enlatada, atum ou alguma coisa de carne enlatada. Senão, não tem.
Em relação ao teu tamanho, sim, o caiaque ele tem regulagem no pé, porque basicamente você tem uma posição correta de colocar a perna dentro do caiaque. Os dois joelhos ficam apoiados do lado do caiaque e o pé lá no fundo apoiado no pedal que mexe o leme. Esse fato dos joelhos ficarem apoiados é o que te dá mais segurança para você remar, para você usar o corpo inteiro e não só o braço. Se você usar só o braço, você vai cansar rápido. Então a gente ensina a usar o corpo inteiro para fazer a remada. Então a perna não está estendida, a perna está em um ângulo de, sim, alguma coisa assim. E o pedal do leme, ele é regulável. Então, se você é menor, você traz ele mais para frente, se você é maior, você põe ele lá no fundo. Não tem problema. Oi? Você está Obrigado, mano. Tá claro. Saverio, Claro, não, tá claro. Yeah. Besides fishing, did you have any other food, any other meat last time? Okay, last time we managed to find this chicken is a huge can with the whole chicken in it, and we bought 2 of those. It is good. It is a normal chicken. I mean, it's as I say, it's in can, but we managed to find 2 last time. Were the last 2 cans they had in the supermarket. But again, one thing that happened is our guide the last 3 days fished quite a lot for us. So we ate the last 3 days. We had a little more time, and maybe he was lucky, but he got more fish. So we had fish the last 3 days. Again, that is not something we can promise. But I think every year, though, we are getting a little better because we know what we can find. And as I said, on the 3rd day, we have a transport. So basically, from the first trip, we chose the best days, and we left out a couple of days that were a little less interesting. So in order to jump from one place to the other, on the 3rd day, a boat is coming, and we load all the kayaks on the boat, and they bring us some extra food and water. And I am thinking maybe if we can ask Ron, the guy who brings the kayak, to bring some food with some ice, like indeed for a day bring some steak or fresh chicken, and then we cook it the same evening. That is also something that I was thinking about. Yeah, because if you're gonna count on the fishing, the Saverio's fishing skills, you're not gonna. Yeah, no. If we have a guy, an extra guide, maybe, but yeah. He has been traveling with me and feeding fish all over the world. He doesn't fish, he feeds fish. Então, isso que ele falou, não sei se ficou claro para todo mundo, é uma coisa que sempre acontece nas nossas viagens exploratórias. A gente normalmente faz uma viagem bem mais longa e daí seleciona disso que a gente fez os melhores dias. Então, a função desse barco acontecer no 3º dia não é só trazer comida e água para a gente, mas também pular alguns dias que durante a nossa viagem de exploração a gente achou que não eram tão interessantes assim. Então, a gente faz os 3 primeiros dias, pega o barco, esse barco nos leva ao que teria sido o 7º dia da gente, e daí de lá a gente continua. Sabina? A subida e descida das marés influencia em alguma coisa na relação da época para poder fazer essa viagem? De que depende a viagem para ser feita? Então tem alguns meses com vento, e esses não são adequados para a gente fazer, mas daí dentro de cada mês, normalmente o nosso operador a gente manda para ele que mês que a gente quer fazer a viagem. Então o ano que vem vai ser em maio novamente, e daí dentro do mês de maio ele normalmente nos dá 2 datas onde a sequência das marés combina com a sequência do nosso itinerário. Por isso que eu disse que muito possivelmente vai ser na primeira quinzena de maio, porque normalmente ele nos dá uma data na primeira e outra na segunda quinzena, de cada um dos meses que são bons para fazer essa viagem.
E tem algum número máximo pelo motivo das barracas e de número de caiaques e tal? Eu acho que é uma viagem que não comporta mais do que 10 pessoas, né? Fica mais complicado, as praias não são tão grandes assim. Eu acho que mesmo para você controlar um grupo de kayakers, porque é um pouquinho diferente de você estar numa trilha onde você tem um caminho, então eu consigo levar 20 pessoas, 20 clientes para o campo base, porque está todo mundo na trilha e eu tenho vários guias distribuídos na trilha, mas está todo mundo seguindo o mesmo caminho. Caiaque é um pouquinho diferente. Caiaque, você tem uma liberdade um pouco maior de você decidir aonde você quer. Então tem gente que gosta de remar um pouquinho mais dentro no mar, outros que querem costear mais, ir mais pertinho da costa, então abre o leque um pouquinho. Então eu acho que mais do que 10 pessoas não seria confortável, não seria seguro. Eu acho só uma observação que eu acho bem interessante essa viagem, porque hoje em dia é bem difícil de você achar um lugar que não tenha outras pessoas, né? É um lugar que você escolheu fazer de caiaque, que é um meio de transporte no qual é muito mais de observação de cada espaço, de cada lugar, da água, do fundo. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Esse meio de transporte, uma coisa que você escolheu, vocês saberam escolheram para fazer esse tipo de viagens? Palau restringe o tipo de transportes a só barcos de mergulho e caiaque, ou há a possibilidade de chegar lá e encontrar mais turistas, ou é uma coisa que vocês escolheram por afinidade mesmo? Então, primeiro assim, Palau tem essas duas atividades. E como eu disse, 95% das pessoas que vão para Palau vão para mergulhar, né? Muito pouca gente faz viagens de caiaque. E caiaque, eu já tinha tido experiência anterior, então posso falar da minha experiência, né? E depois eu comento um pouquinho do Savério, ou peço para ele contar um pouco, que é uma história interessante. O Savério, tá, deixa eu falar de mim primeiro. Eu fiz, em 2001, eu fiz a travessia da Lagoa dos Patos, de caiaque oceânico. Foram 10 dias de travessia e eu me encantei com esse tipo de viagem. Exatamente por causa disso. Uma das coisas que mais me atrai é essa coisa de você entrar num ritmo de remada e se perder. Tua mente vai para outro lado, ou você está observando o que você está vivendo. A gente normalmente sai todo mundo junto e conversando de um caiaque para o outro. E naturalmente as pessoas vão se afastando um pouquinho e entrando dentro de si. Isso eu acho uma coisa muito bacana. Só que daí chega no fim do dia, você está junto com o grupo de novo, dividindo tudo aquilo que você viveu. Então eu acho que é um balanço, uma complementação de socializar, de estar entre amigos, de dar risada, de contar histórias, com você estar só com você. Isso eu acho fantástico. Depois eu tive a oportunidade de fazer outras viagens na Nova Zelândia e depois lá em Rajampati. É uma coisa que eu quero fazer mais na minha vida. Eu acho fantástico esse tipo de viagem, né? Como eu disse, no começo, antes de começar mesmo a palestra, um dos grandes problemas de viagem de caiaque é o fato de que você não consegue transportar um caiaque para um outro lugar. Então você fica mais ou menos limitado com lugares que têm uma estrutura de aluguel de caiaque. E não são muitos no mundo, são razoavelmente poucos. Então, Baja Califórnia, no México, é um desses que também está na lista. E eu e o Savério temos essa pegada de buscar lugares com pouca gente no mundo, né? Então a gente fez um trekking, uma viagem de um mês no Afeganistão, que decididamente não tinha mais ninguém de estrangeiro, só os locais, e a gente tem essa coisa de ir buscar lugares pouco visitados, né? Savério, would you like to tell them a little bit about your experience in an inflatable kayak in Central America?
Yeah, sure, if they are interested. Well, they are mute. It was fun. You can't say no. I think they are interested. Yeah, it was one of the. I mean, I really love the mountains. I love hiking and the things that Manuel does a lot. But I must say, I went to Central America, and I thought, I don't know why, but with a friend, we decided to take an inflatable kayak. Never did it before. And I must say that is what really saved the whole trip, because the first 2 weeks, when I was there in Belize, I thought that it was beautiful, but I was missing a lot of things like the smells of India, cows on the streets, the monks from Burma, the culture from Asia. I was like, I really was like, if you give me now a ticket to Burma, I'll take the first flight and disappear. Until we took out the kayak. One day we decided, we were in one place, we said, hey, why don't we go along the coast to this other place? It looks like maybe it will be like 2-3 days. And we did it, and the trip became just incredible. It's one of the best trips of my life. It was a 6-month trip, but we did by kayak. We did just, a few days here and there. Like we entered Mexico from Guatemala by river illegally. And then we basically, we deflated the kayak, put it in a bag, hitchhike into the big city and go and get the visa. And we see things that there is no other way to see. That is the good thing of the kayak, is that you really arrive in places where or you go by motorboat, but then you are not the only one for sure. There are other tourists. Or like in Palau, really, you arrive and you have your private island, and in the evening there is absolutely no sounds, no lights, nothing around you, and that is pretty unique. So I had I think that the trip in Central America without the kayak could have been absolutely a completely different story. I loved it. I think that is probably what really made my passion for kayaking that big. Yeah, that's it basically. We did some crazy things, but again, I mean, I survived. If I think about it now, I'm like, that was crazy. I would never do it again. And especially with an inflatable kayak, crocodile in the rivers, and at the end, you don't even care. You just go over them thinking that they are scared because they seem to move away when we arrive, stuff like that. But yeah, I was younger. Ok, thank you. Uma coisa bacana de viajar com o Saverio é que durante muitos anos, o Saverio, a principal profissão dele é instrutor. Ele é técnico da universidade, do time feminino da Universidade do Havaí de tênis. E ele morou muito tempo em Amsterdã, e em Amsterdã ele ensinava somente 6 meses por ano. 6 meses de inverno não tinha aula, e 6 meses ele viajava. E ele fez um monte de viagens de 6 meses, e fez algumas de alguns anos, 2, 3 anos viajando mundo afora. Então ele é um cara muito interessante para sentar na praia no fim do dia, vendo o pôr do sol e ouvindo ele contar esse repertório de histórias muito, muito bacanas que ele tem. Okay, Sabina? Never as interesting as yours, though. Xambô? Xambô? Xambô saiu? Ele estava aqui. Eu acho que ele se foi. Manuel, você sabe se tem você conhece ou tem alguém que conheça alguma rota para fazer no Brasil para treinar para essa viagem? Então, tem uma pessoa aqui no Brasil que é extremamente experiente em caiaque e que oferece viagens curtas aqui.
tipo Ilhabela ou Ilha Grande, e eu esqueci o nome dele agora. Alguém lembra? Alguém sabe? Augusto. Mute aqui. É o Christian Fuchs, Manuel. Fuchs, exatamente. Você sabe o nome da empresa dele? Aroeira Outdoor. Você colocar no Google Aroeira Outdoor, vai achar ele com as viagens. Muito bacana, né? Porque tem várias pessoas que perguntaram para mim como fazer, onde que fazer no Brasil, que a gente indicasse, né, para treinar para essa viagem. Ele é grande amigo do Aguinaldo, já fez um monte de viagens com o Aguinaldo também, de caiaque. O Aguinaldo tinha, quando ele fazia mais caiaque, ele chegou a ter 5 caiaques na casa dele. Mas, enfim, ele gostava bastante. Hoje ele está mais pedalando em montanha. Então, é um cara que a gente indica com grande tranquilidade, o Fuchs. Tá? Agora, não é necessário um treino anterior, não é necessário nenhum conhecimento anterior para fazer essa viagem. Você aprende muito fácil, não é diferente de caiaque de corredeira, que é uma coisa muito mais complexa, muito mais perigosa, muito mais difícil tecnicamente. Você pode nunca ter entrado no caiaque e ir para o Palau sem menor problema. A gente dá um pequeno treino no começo e é muito fácil, é extremamente estável. Então não tem necessidade. Mas se quiser, a gente recomenda então Aroeira com o Fuchs para fazer alguma coisa aqui no Brasil. Legal. Christian. Obrigado, Saberino. Desculpa mais uma pergunta aqui. Não, fique à vontade, Christian. Mas a família está curiosa. De novo, você comentou um pouco que é seguro, né? Assim, as montanhas têm um perigo da altitude e outras coisas, né? O que pode dar errado numa viagem dessa? Quais são os perigos, se é que tem? E qual idade, assim, para criança que você recomenda a partir de que ano? Mesmo se vai no duplo, imagino que ela não tenha que fazer todo o esforço, mas o que você acha? Enfim, cada criança tem um nível de maturidade, um corpo próprio, mas você tem alguma referência sobre isso? Coisas que podem dar errado? Assim, tem que tomar Diamox, tem alguma pegadinha que você tem que ficar se cuidando toda noite, tirando protetor solar, queimadura, alguma coisa? Então, protetor solar, sim. A gente teve, o Savério comentou que depois de sair desse lago com as águas vivas, ele quer levar mais água para a gente se banhar. Tem uma coisa que a gente ainda não sabe direitinho o que é, mas é um inseto ou alguma coisa parecida. A gente realmente não sabe ainda o que é, que a gente teve problema, o Guto teve problema a última vez, né, Guto? E a gente desconfia que seja uma larvazinha que tem lá no lago e por isso ele comenta e que fica na roupa e acaba dando uma irritação, uma queimadura na pele. E essa é a ideia que a gente tem de lavar depois que sair do Jellyfish Lake para evitar isso daí. Mas é a única coisa que eu penso, assim, é uma viagem realmente muito tranquila. Quanto à idade, aí eu acho que você tocou no ponto. E o que a gente fala também, por exemplo, a gente teve uma menina australiana que foi com a gente para a Mongólia, uma menina de 7 anos. E ela tirou de letra, mas australiana, ou seja, ela já fazia caminhada, já tinha ido para a Índia quando ela tinha 6, fazer caminhada no Himalaia indiano, né? Então depende muito de quão exposto a esse tipo de atividade outdoor, não caiaque, né? Mas esse tipo de atividade que a criança esteja. Se ela topar bem entre aspas, os perrengues de acampar, né? Porque é um acampamento num lugar sem altitude, sem frio, tranquilo, coberto, mesmo que chova, sabe? Você põe num caiaque, tanto o Savério quanto o nosso guia local teriam condição de levar um caiaque duplo com uma criança junto, nem que a criança não remasse tanto. Mas tem que ter essa familiaridade com estar nesse tipo de ambiente. Eu acho que é mais isso até do que a idade em si, né?
Agora, não levaria uma criança de 3 anos, por exemplo, né? E nem é divertido, mas tem que ser uma idade, sei eu, 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim, e que tenha alguma familiaridade com fazer coisas autônomas. Manuel. Oi. Oba! E aquela história do jacaré que só vai para um lado? Tem um jacaré aí que não atravessa o rio, ele sabe ler mapa. Tem um negócio desse? Na Indonésia, no Raja Ampat tinha jacaré. Não é que tinha jacaré. Não é aí, não. Era salti. Salti são aqueles crocodilos australianos de 7 metros de comprimento, maior que o caiaque. Ele usaria o caiaque de palito de dente. Mas a gente tinha no mapa, a gente tinha exatamente aonde a gente podia ir e onde não podia. E onde não podia, não podia. Não podia. Você ia ter problema. Mas no Palau não tem. Então não tem nada perigoso nesse sentido, não tem tubarão que a gente precisa tomar cuidado. Vai ver tubarão, mas não tem problema. Saverio, they are asking about any dangers that we could have in this trip, and I told them about the larvae that we still don't know exactly what it is, yeah, we still don't know what it is, and I talked to Ron, the guy who rent us organized the trips, let's say, for us, and he said that he really couldn't think of anything. But he said, I've been doing some research on the internet, and I think, yeah, there might be this little larvas of jellyfish, but again, Guto got it, I got it this trip, and out of everybody, and the trip before, who had it? Nobody had it. Tachi. Yeah. Tachi but only was pretty light. And out of 8 people. But anyway, so what I want to do is we'll bring extra water, and the day that we swim in the jellyfish lake, we rinse ourselves and not wearing the same shorts, because that is or same shirt. That is basically what I think happens, that this small jellyfish that you don't see might get into your swimming suit, and then you keep it the whole day, and then you get that. It comes out like a few days later though, but I really, that's the only thing that I can think of. So we'll bring extra water, and then after coming out of the lake, we'll change our swim shorts or bikini or whatever. For the rest, there is no danger whatsoever. Also, the weather is the usual thing that nobody can predict, but we are always following the coast, so that is absolutely no problem in the first place, because we are always by the coast. So no, I don't see any problem. That's why what I said in the beginning, this is as beautiful as Raja, but it's safe. That is a big difference. Uma coisa que a gente não comentou é que o Saverio, como bom italiano, é um excelente cozinheiro. Excelente cozinheiro. Mais alguma pergunta, Sabina? Guto. Guto. Então, aproveitando ainda sobre essas larvas, na verdade eu tive um problema bem sério, né? Mas foi tranquilo para me curar. E na verdade, eu acho que não é bem larva. Depois, conversando com os médicos, especialistas, eles falam que é como se fosse uns espinhozinhos, uns sticks. E a forma de lidar com isso é todo dia lavar o corpo, mas com água salgada, para tirar os sticks. Pode ser com sabão mesmo, vai no mar e lava bem o corpo. Depois, sim, a água doce. Porque parece, quando você está com o stick e joga água doce, o stick, que é parte da alga viva, ele reage, jogando mais o veneno. Então, essa foi a informação que eu tive. E até o nosso dia lá, local, eu estou falando isso porque eu estive lá, né, fazendo essa viagem.
o guia local ele falou assim, a gente cura isso com um cartão de crédito. Na hora eu entendi, é que quando você começa a ter aquela alergia coçando, é passar assim de uma forma para tirar esses estigmas. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Acho que seguinte, se eu tivesse feito isso, eu teria tido a alergia começar a ir embora. Se eu tivesse lavado a minha perna com água salgada e um sabão. Depois pode jogar água doce. Mas eu quero comentar uma outra coisa de Palau que merece registro. Eu nunca vi tanto passarinho cantando nos amanheceres. Acordar naquelas barracas, naqueles lugares lindos, aquele verde em volta da gente, e uma sinfonia de pássaro, olha, foi assim muito especial, foi muito bacana. Uma outra coisa que eu posso falar é que essa ida para Tóquio seria a melhor opção, né? Conhecer o Japão, para quem não conheceu, e depois ir lá para Palau. Mas quem não tivesse oportunidade pode ir para Palau via Havaí, via Los Angeles, Havaí e Guam. Guam é a porta de entrada de Palau de quem vem dos Estados Unidos. E não tem muita coisa para fazer em Guam, mas vai ser o lugar que os aviões vão fazer escala mesmo. Então, é uma outra opção. Mas a viagem é fantástica. Como o Manuel falou, não precisa de experiência de caiaque. Chegando lá, é fácil de aprender. Nosso grupo tinha uma garota que não tinha nenhuma experiência e ela, no primeiro dia, já estava assim, bem confortável no caiaque. É uma viagem para ser feita na vida. Muito lindo lugar. Obrigado, Guto. Nice to see you, Guto. Nice to see you, Sabe. Are you in your house in Hawaii? Sorry? Are you in your house in Hawaii? Yeah. This is it. Not bad. With the forest there. Yeah, so lucky. I mean, being in the lockdown here was very pleasant. I see. Okay. Yeah. I see. Beth? É que nós queremos saber se tem sereia. É sacanagem, né? Nós estamos querendo saber se tem sereia para saber se o Ulisses vai estar presente ou não. A gente está com essa dúvida aqui, então achei importante compartilhar, né? What happened? If there are mermaids there. I'm there. No, come on. I'm telling them that the mermaids will come from Brazil. Correct. Efeitos da quarentena. Manuel. Oi. É possível, não sei se a época contempla, porque você falou Japão, né? E aí pra gente que gosta de uma montanha, Monte Fuji não é má ideia, né? Então. Faz sentido ou não? Olha, o Fuji... Deixa eu... Saverio, ciao. Ciao. Lei capisce un po' l'italiano, credo, no? Io capisco l'italiano, sì, ma sì, non è meglio, il portoghese né? L'italiano con te va meglio, no? Ok, bene, bravo. Dove sei di che parte d'Italia? Originariamente di Genova. Genova. Sì. Mi cucino poi... è da Treviso. Vengo da Treviso. Okay. Ho lavorato in Piemonte. Dopo okay. Parliamo, no? Ciao, piacere. Ciao, piacere. Manuel, você. Então, eu não sei se alguém aqui já teve experiência de subir o Fuji. O Fuji, ele não é uma experiência de montanha, ela é uma experiência cultural. Fica aberto 2 meses por ano e tem ao redor de 5.000 pessoas por dia. Então, e para os japoneses é uma peregrinação, não é só subir a montanha. Tem vários locais ao redor da montanha que eles visitam, né? Tem todo um programa de peregrinação. Eu subi o Fuji fora de época, era basicamente todas as informações que eu tinha eram que era proibido.
Mas eu fui lá e não estava proibido, só não tinha muita estrutura. E tinham 3 pessoas na montanha. E na real, eu não achei uma montanha... Tem várias bases, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas essas bases de metal. Então, quando não está coberta por neve, ela é uma montanha razoavelmente feia. A subida não foi... A gente saiu às 5 da manhã da base número 5, que estava aberta, e subimos em 3 horas e meia. Chegamos lá, vimos o nascer do sol, só que estava chovendo. A vista lá de cima é muito bonita, mas não, eu acho que não é... Quando ela é bonita, você não pode subir. E quando você pode subir, ela não é bonita. Mas como experiência cultural, você está no meio de 5.000 pessoas subindo, fazendo uma peregrinação, e para eles essa montanha tem um significado extremamente especial, eu acho que vale a pena. Mas isso é só julho e agosto. Depois ela está fechada. Então, a gente pensa na viagem de caiaque em maio, se tiver um segundo grupo, se tiver gente interessada, alguma coisa ao redor de novembro e dezembro, que são 2 épocas boas para viagem. Mas não combina com o Fuji. O que pode eventualmente combinar, mas eu acho que também não, é com a florada das cerejeiras, né? Mas daí também é um problema muito sério de visitar o Japão durante essa época, porque é tudo lotado e os preços carerereres, né? De um país que já é caro. Manuel, dá para explorar um pouquinho por dentro da floresta quando você chega nas ilhas? Tem uma caminhada que a gente faz, é uma floresta bastante fechada, né? Tem, eu preciso perguntar se tá, porque na realidade eu fui uma vez e depois o Savério que assumiu, né? Savério, in our itinerary, do you still visit the big coin, the big money place? No, the big money place is the one that we cut off because it was that crossing that was a little less interesting. Mm-hmm. But we have the walk in Oolong. In Oolong, we go to, it's a short walk, definitely, but you know, the last island, there used to be a village, and there are some walls, basically. And then there are some murals you can see from the ocean, but walk-wise, that's the only one. Is a short walk. We are for 2 nights at Oolong. It's a long beach in the evening. That's the most beautiful walk you can have. Last year I walked to the end of the beach. That is on the beach. There is the wing of a Zero airplane, the Japanese airplane, is still there on the beach, and the island is our island. Of course, there's nobody else. So we had beautiful sunset. I walked to the end of the beach, and there were all these fish hunting. So you have like thousands of fish jumping up and down. And then suddenly I saw this shark, just a shark, maybe 1.5 meters, going really close to the beach. And so I got in the water up to my knee, and he was going in circles. So he was going along the beach until the end, and then would come back a bit. And I went in the water, and there was this beautiful sunset, and I had this shark going literally past my knees. I couldn't take a picture because it was too close. That to me was the most beautiful walk I did the whole trip. Esse lugar que eu comentei que não está no itinerário por questões técnicas aí, eles tinham a maior moeda do planeta. Eram pessoas de uma outra ilha acharam esse tipo de rocha que não existia na ilha deles. Então, dinheiro tem que ser uma coisa que seja raro, né? Não pode ser uma coisa que tenha disponível, né? Concha que tem na praia da sua casa não pode virar dinheiro, tem que ser uma coisa rara. E eles começaram a fazer, então, moedas dessa rocha para levar para outra ilha, e eram moedas de mais ou menos 2 metros, 2,5 metros de diâmetro, de pedra.
dessa grossura, de 30 centímetros de grossura. E isso era a moeda nesse outro lugar. Mas não está mais no roteiro, de qualquer jeito. Curiosidades de Palau. Mais alguém, Sabina? Na lista não, mas eu acabei de lembrar que tem uma ilha chamada Ilhas Banda, que fica relativamente perto, que foi uma ilha muito custodiada por ter a nó moscada, né? A famosa nó moscada, né? Aí é na Indonésia, Banda Aceh, é um grupo de ilhas da Indonésia. Na Indonésia. Não é longe, mas não é lá. O grande centro das especiarias no mundo eram as Molucas, né? E todas as viagens de navegação, a ideia era conseguir chegar nessas ilhas. Eu acho que Banda Aceh, bom, Banda Aceh é Indonésia, eu não sei se é em Molucas ou não lembro. Mas não é lá, não. O que é incrível é pensar que as pessoas saíram, que incríveis navegadores que eram esse povo dessa parte do mundo, né? Eles saíram de lugares extremamente distantes, com barcos muito primitivos, navegando com navegação celeste, com direção do vento, com direção das ondas, e atravessavam centenas de quilômetros. Isso é uma coisa impressionante. Eu estou imaginando o tamanho do porquinho para guardar essas moedas. Beth Nilsson, só me lembrou quando, perguntando sobre se tem sereia, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E ela costuma perguntar para mim, mamãe, Papai Noel existe? Sereia existe? E tal. Aí eu fico com uma espécie de compromisso, né? De não sei o que explicar para ela. Aí eu que resolvi que funciona melhor para minha consciência e para continuar alimentando a imaginação dela se existe, eu nunca vi, mas pode ser. Tá? Tipo, quem que sou eu para dizer que não existe, né? Mas, Sabina, olha, existe, né? Sereia existe, Papai Noel existe. Sereia existe, lá Ulisses já dizia isso, ele garantiu. E Papai Noel existe porque ela acredita. No dia que ela não acreditar, não vai existir. Então, está tudo resolvido, né? As coisas só existem porque a gente acredita. Senão, nós não teríamos sonho nenhum, porque nenhum sonho existiria. Então, está resolvido. Verdade. Tá ótimo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Yeah, can I say something? No. I think I'm pretty sure you said it already, but I just wanted to say that the special thing of this trip, I think, is that there are not many places like this around the world, and those few that might be similar, you don't have a chance to do it by kayak. So the way you are seeing Palau in our trip is something very special. I think it's Guto said it last year. Guto had been twice to Palau, I believe, diving. Yep. Yeah. And you said, wow, I've been to Palau twice and I had no idea that Palau looked like this. And that is because the tourists that go to Palau don't do these kind of things. They go diving for spectacular diving and blah, blah, blah. But then in the evening, they are back home in the hotel and they don't see these things. And it's incredible. I can't believe it. But it's a good thing for us because when we kayak around, we are the only people. And it really feels like you are in a different world, on another planet. It's your place, there's nobody else, and it's just nature, and it's wild, and it's beautiful. So not too many places in the world where you have a chance to be the only one and to go by kayak, no motor, no noises, no pollution. You go your own pace, and I think it's a very rewarding experience in that sense.
So that, I think, to me is probably the most important thing. It's incredible landscape, but you are really part of it. And so I think that makes it a very special trip. Perfect. Saverio, I was talking with a friend of mine who did what was a 3-week trip down a river in Alaska. So I had been talking about doing a river kayak trip somewhere, and apparently Alaska is one place that we could, not with kayaks, but with Canadian canoes. That's what they use there. So we could have a look in this. Oh yeah. Pedro. The water will be so cold. Yeah. Oh my God. Yeah. Sure. Pedro, você perguntou se o Alê e a Águeda estão interessados ainda? Está sem microfone. Opa, tudo bem, Manuel? Olá a todos, Guto, Cláudia, Savério e todos mais. Hey, Pedro! How are you? Hi, Guto. Hi, Cláudia. Finally knowing Cláudia, because we just talked about by email and WhatsApp. Where is Cláudia? I don't see her. Cláudia is here, yes. And Sabina also. Hi, Sabina and everybody. Yeah, I was interested if there was someone else in the trip, because Cláudia and me are in for next May. And Águeda and Ale, I don't know if they are still interested because of the child and all this stuff. They are. That's why they wanted to make it in, because we thought about offering the trip now in the end of the year in case everything opened, but they were the ones that asked to postpone for May, because then their baby will be a bit older and they can go. So they are definitely in. Great. Thank you. Nice to see you all, and hope to see you all on the beach sooner. Cláudia, como é que você tá para maio? Oi, Manuel. Tudo bom? Tudo. Hi, Cláudia. Viagem, né? Hi, Savério. Nice to see you. Nice to meet you. Hi, Guto. Então, esperando para ver se acontece. Vai acontecer, essa com certeza. Maio as coisas já estão de volta ao novo normal, com certeza. Amém. Mas olha, é o que o Savério falou, assim, é uma viagem que a gente realmente recomenda, porque esses lugares não existem mais, né? Muito poucos. Na verdade, fazer essa viagem depois de tudo que a gente está passando vai ser tudo que a gente está precisando. Yeah, I think I'm gonna have to go as well, huh? Savério. Yep. Okay. The VIP trip with you. Manuel? Oi. Pode perguntar? Pode perguntar? Lógico. Você falou muito pouco das populações tradicionais, né? Eu não sei se nessas ilhas elas são tão pequenas que talvez não existam mais, ou eu acredito que até o impacto da Segunda Guerra nessa região deve ter sido muito grande, né? A violência das batalhas por lá foram muito, muito grandes. Mas no meio da antropologia é muito frequente ter assim relatos extremamente ricos das etnias da Polinésia, da Micronésia, né? Dessa região. A gente tem contato por lá, tem a possibilidade de assim como no Kili havia a possibilidade, por exemplo, de ir até os Maasai, né? Nessa região também existe essa possibilidade ou não? Então, a população é muito pequena, são 20 mil pessoas, e eu acho que mais da metade vive em Koror. Eu acho que que eu saiba, não tem uma etnia com cultura. É tão difícil falar isso, né? Eu vou falar uma palavra que eu acho que nem é correta antropologicamente, com cultura preservada, porque não existe. Sim. É uma coisa
dinâmico, né? Mas assim, como você citou os Maçais, até onde eu sei, não tem nada desta forma no Por essa região. Eu acho que não. Outros lugares por lá, sim. Mesmo Polinésia, até onde eu sei, não tem mais. Talvez do Pacífico todo ali, talvez Vanuatu seja um dos lugares onde você ainda tenha populações com culturas mais tradicionais, alguma coisa assim. Mas Palau, que eu saiba, não. Você sabe alguma coisa? Guto ou Savério? Asking about traditional cultures there or ethnic groups that are still living on a traditional way. I don't think there are, yeah? Not in Palau. Not, I don't think like minorities or stuff like that. No, I know that the guy was telling me last year there are islands up in the north where there is a boat reaching, I don't know, once every month, like traditional fishing village life, but that's it. Then what I noticed when I went to Palau the first time, really they have the same kind of culture as Hawaii, in the sense very family oriented. They speak English. Actually, you know that Palau and Hawaii and Japan are the only 3 countries in the world having Japanese as official language, by the way. So it's very interesting. So there is a mix like in Hawaii, but the culture is the same, is family oriented, a lot of barbecuing, camping, being together, basically really enjoy life. There is no big cities over there, so the rhythm of life is very slow. One thing that I did last year after the trip was finished, I went, I had to wait a couple of days, and I went with our guide to the capital city. They built this ridiculous presidential palace in the middle of nowhere. It's really weird. It's typical of these small places, I think, where they want to look impressive. But also they have a place with the traditional house. It's like an open air museum. And I was with a guide, and actually it was really interesting because he knew a lot of interesting things about history and symbols. So like you're in front of some stones and you would pass by and not noticing. And then the guy can talk for half an hour about mythology and things like that, just because he's looking at the stone. So if you're there an extra day, that is something that I would say, yeah, do it. It's interesting because that's something that you have the possibility to look at. There are also 2 museums. I visited one, the smaller one, because I like more the small ones. And it was interesting. One is more about history. The other one is more about, the local things from more traditional things, let's say, folk things. So that's all that I would say there is in that sense. Ok. Nessa parte do mundo, talvez Indonésia seja o lugar onde você tenha mais esse tipo de coisa. Tem várias Filipinas, ilhas. talvez. Oi? Filipinas, talvez. Filipinas também. Filipinas também. Quer dizer, ilhas mais a noroeste, então. Mas Indonésia tem bastante. Indonésia eu fui para algumas das ilhas na Indonésia que tem vilarejos super tradicionais, com cultura bem forte, preservada, viva, com crenças religiosas bem particulares, né? Sulawesi, Flores, mesmo Pápua. Aí sim você vai ter muito desse tipo de coisa. Bem bacana. But if you talk about, oh, sorry. No, go on, please. Papua Nova Guiné, talvez, né? Papua e Papua New Guinea. Papua é uma província da Indonésia que fica na ilha, que divide a ilha com Papua New Guinea, né? Papua também tem muita coisa
muitas etnias que ainda vivem de maneira bem tradicional. Tem um fotógrafo, eu não sei se eu já devo ter comentado isso contigo, Nilson. Ele chama-se Jimmy Nelson. Não, acho. Correct. Então, googleia ele, Jimmy, com 2 M's, Nelson. Ele tem um site que chama Before They Go, onde ele tem fotos incríveis de vários povos ao redor do mundo. E as fotos de Papua e de Papua New Guinea são incríveis, incríveis. A especialidade desse é o site, o livro dele. Tem um livro maravilhoso, um livro desses coffee tables. There are 2 versions, Yeah. one thicker, one thinner. But I would say if you buy the big one, is unique. There is no book like that about this kind of things. It's amazing. Very expensive. Here in Brazil, I think it's like 600 or 700 reais for the big book, or even more now with the Esse trajeto de caiaque é possível combinar, conciliar com uma extensão para essas regiões ou a infraestrutura de voo, de qualquer coisa, não é viável aí? Não, dá, tranquilo, porque se você voar 2 lados, né? Se você for para o Havaí, do Havaí tem voo para a Indonésia, se você for para o Japão, do Japão tem voo para a Indonésia. E aí, se você resolver fazer isso, conversa comigo, porque eu tenho uma vivência bem grande de Indonésia. O Guto foi para Sulawesi, que é um dos lugares incríveis, combinou com a viagem de caiaque dele lá em Papua. E Sulawesi é incrível. So this is the book. Yeah, this is the book. Jimmy Nelson. Put it vertically. It's horizontal. So they can read. Yep. Now down. Yeah, there. Before they pass away. I mean, this book is, you don't believe that these things exist yet, yeah. But it's really beautiful. Tem muita coisa que a gente nem imagina que ainda existe. You must be strong though to lift it. It's pretty heavy. It's like, I don't know, 6 kilos or more. I gave it to Sylvia as a birthday present. This one. Oh, that's a nice. I thought that Sylvia was going to be here. Thank you, Saverio. Yeah, sure, absolutely. Essa pessoa que eu comentei agora, Sylvia, o Guto está na fila, mas a Sylvia é campeã absoluta. Ela já fez 17 viagens com a gente. 17. Pedro, quando foi nossa viagem para o Peru? Você e o Savério? 99. Eu não sou muito bom de datas, eu não lembro. Faz tempo já, acho que uns 10, 15 anos talvez. 1969. Não lembro, faz tempo. When was that? Do you remember? No, really. I think around 2000 or something. Yeah. A Concagua foi 2001, né? Maybe before that, because, yeah, maybe 99, 98. Talvez. Eu fiz uma sequência de viagens 95 até 2000 e pouquinho. Eu não lembro muito bem, tem que procurar. Mas foi por volta de 2000, 2005, por aí. 2000. Foi antes do Aconcagua, né? Foi. Talvez. I guess we are all. Lembrei. Foi 90, foi quando eu comecei a namorar minha ex-mulher. Foi em 2005. 2005. Porque eu comecei a namorar, uma semana depois eu viajei. Por isso que ela virou ele. 2005. 2005, I thought much earlier. Okay. 2004, Savério.
2004, okay. I thought it was before a certain girlfriend, but it was after that girlfriend. It was a moment I was alone, that's for sure, because I came alone. Turma, eu vou precisar ir embora também. Vou deixar um abraço para todos, beijo para as meninas e a gente se fala. We talk Saverio, from now to May, we talk a little bit. Yeah. Okay. Manuel, I think we are all crazy, itching for traveling. Really, yes. I mean, simply by being here with the video, I already feel better because I'm thinking about traveling. Yeah. But for the rest, you know, I live in Hawaii, is good. But when you take away the prospect, like, you know, for the next few months, you are not going to travel. It makes it so boring, just not having something to look out for, you know. Yeah. So We see each other on May 21. Hopefully I can celebrate my birthday with you all. That'd be great. That'd be great. 12. on some island. Yeah, great. Que dia que é, Pedro? Que dia é seu aniversário, Pedro? 12 de maio. 12? Não é 30. 12 de maio, é. Vamos ver. Era para estar lá, 30. Tomara. Boa chance. Seria inesquecível. É. Um abraço a todos, beijo para as meninas e a gente se fala em breve, a gente se encontra. Né? Quinta-feira que vem tem Geórgia, que é uma viagem muito bacana também. Muito bacana. Yeah, I would like to go there. Yeah. E você, Marcelo? Acabou de ir embora. Não tá aí. Marcelo? Eu? Tudo bom? Tudo jóia, Manuel? Quando é que foi a nossa viagem juntos? De 2014, Kili. 14 Kili. E Campo Base? Não fui ao Campo Base. Mas você fez mais de uma viagem comigo, não fez? Só uma? Então, eu tô tentando desfazer uma mandinga aí, né? Porque... Japão? No Japão eu me inscrevi e não formou o grupo. Uhum. Aí ano passado foi a história da Índia, né? Do sul da Índia e não formou o grupo de novo. Então, vou ficar quietinho e vou esperar formar o grupo. Mas você não fez ainda? Ainda não. Eu já fui ao Nepal, só que eu não fui Everest. Eu fui para os Annapurnas numa viagem em 2010 com a Gap Adventures. Então, eu fui para o Chitwan National Park, lá no sul do Nepal, né, onde tem, enfim, elefantes lá, enfim, e aí eu fiz um pequeno trekking de 4 dias pelos Annapurnas, só isso. Então precisa ir para o Campo Base. Essa não tem chance de cancelar. Essa. Marcelo, também está garantido o Elbrus do ano que vem, tá? Então, o Elbrus do ano que vem é uma possibilidade. O Elbrus, ele é um sonho meu também, né, para fazer mais uma montanha que não é tão difícil, mas o que acontece? Normalmente, ele é tipo final de julho, assim, começo de julho, né, final de junho. Especialmente para mim, essa época do ano é muito apertada, né? Eu posso viajar, eu trabalho no Poder Legislativo, então os deputados têm recesso a partir do dia 18 de julho. Muitas vezes essa viagem é no dia 10, no dia 5, então é uma época que eu estou super apertado, fechando o semestre. Então, no ano, acho que de 2018, ela foi em agosto, eu pensei em ir, mas enfim, não rolou. Né? Mas essa eu não cheguei a me inscrever. O ano que vem é 25 de junho. 25 de junho, para mim é muito... Esse período de fim de junho e até 18 de julho é complicado no trabalho. Mas tá no radar aí, o Elbrus. Então tem caiaque, em maio tem Campo Base. O caiaque, você mesmo que me falou, né? Porque você entrou em contato comigo por causa da viagem da Índia e tal, e aí a gente trocou uma ideia e você falou do caiaque. Então eu fiquei bastante curioso, porque eu não tenho nenhuma
coisa com as mãos, assim, não tenho muita força e tal. E você me encorajou, falou que dava, enfim. Não, com certeza. Não tem... Aí eu olhei aqui agora no Kayak, naquele aplicativo, todos os voos lá para Palau, engraçado, não sei se é uma coincidência, eu julguei uma data aleatória em meio do ano que vem e todos são via Seul. Então, essa é outra maneira, foi a maneira que eu fui. Seja Turkish, seja Emirates, seja Coreia, mas tudo Seul. Não, então daí o que a gente tem feito é comprar um ticket de São Paulo, Tóquio, São Paulo, e daí um Tóquio, Koror, Tóquio. Né? Se você for buscar, não vai sair essa via. Eu fui por Seul, fiquei 2 dias em Seul, achei uma cidade interessantíssima, muito legal, muito legal. E de lá eu vou ir para Palau. Mas se você colocar Tóquio, vai vir um monte de opções. O Japão, aquele ano que ia ser a viagem, que inclusive seria com o Savério, né, guiando, foi 2018, eu acabei indo, né? Eu não fui com a Morgado, mas eu fui sozinho. Entrei na aula de japonês e fui sozinho. Eu te passei umas dicas das caminhadas. Sim, também, né? mas eu peguei um tufão, né? Peguei um tufão lá Ai, gente, aquela cidade, a segunda lá é Tóquio e Kyoto. E isso atrapalhou um pouquinho numa das partes mais bonitas, que é o Monte Koya. Yeah, Koya. I have been. Maravilhoso. Maravilhoso. I went to Koya last year. Was it last year? Yeah, and it was one of my top 3. We had 17 days in Japan. We went by car. My girlfriend was driving, and we had 3 people with us. Tera, Silvia, and Nando. And it was lovely, and Mount Koya definitely was top 3. Yes, Koya, this is one of my favorite places there. And, it's unique. It was just the day after the typhoon, so we have lots of trains closed, and then I have to hire a taxi to reach there. But it was good. It's a wonderful place, really. Yeah. And again, not too many people, so that makes it really nice. Yeah. Hey, I'm sorry to leave you guys, but I need to go to work. So I'll say goodbye to everybody. Nice seeing you, meeting you people, and seeing good old ones. A big hug, and hope to see you soon, guys. Bye-bye. Yeah. Bye. Ciao. Bye-bye. Ok, moçada. Então, nos vemos quinta-feira que vem, ou quarta-feira, se vocês quiserem, do Kili. Se não, quinta-feira, o Agnaldo vai falar de Georgia, que é bem legal também. Tá bom? Ok. Obrigada por todos. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todo mundo. Antes que eu esqueça, essa semana a gente vai mandar uma newsletter com o calendário de 2021, que já está online. Então, vamos repassar para todo mundo. Que está todo mundo doido para fazer coisas, né? Sim, aí a gente já pode começar com passagem. Você comentou alguma coisa, né? Eu acho que a princípio está todo mundo apontado para Elbrus, né? Um grupinho bem bacana. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Bye-bye. Boa noite para vocês. Bye. Tchau. Obrigada a todos. Olá, Manuel. Ó, eu acho que Luciano e o casal vão estar na disputa de quem assistiu todas. Não é, Beth? Eu acho que estão vocês. Guto, você teve em todas? Acho que sim, Manuel. Qual que está faltando? Não. Não, acho que não. Eu acho que é o Luciano
E vocês? Vai ganhar uma barrinha de cereais quem chegar em primeiro lugar, né? Dá gol. Tchau, pessoal. Até. Daqui. Tchau. Tchau. É.